bom dia. Vamos chegando para mais um despertar. Vamos chegando. Bom dia, bom dia. Já vai chegando e vai escrevendo aí da onde você tá, falando da onde você, que cidade você representa. Vai metendo o dedo nesse coração e mostrando pro mundo que teu coração bate no 12. Vai chegando já naquela alongada. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, porque hoje será um dia maravilhoso, um dia extraordinário na Tua presença. Sim, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer por mais um despertar incrível, maravilhoso. Nós queremos Te louvar e Te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo hoje. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer pela saúde que reina na nossa casa, paz, alegria. Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por todas as respostas vindas a todo momento. Senhor, nós queremos agradecer e nos colocar na Tua presença, Pai, porque Tu és nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, por todos os resultados alcançados até aqui. Nós sabemos que possui um caminho incrível para a gente, para cada um aqui trilhar. Senhor Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença diante desse dia, consagrando a nossa vida, o nosso ser, a nossa família a Ti, Pai. Nós queremos entregar cada uma das famílias que estão aqui nas Tuas mãos, Senhor, nessa manhã. Nós queremos declarar que hoje será um dia incrível, um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia extraordinário, um dia sobrenatural. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos chegando para mais um despertar no 12. Sejam bem-vindos. Encontrei um outro cantinho aqui na minha casa para fazer a live e eu bem gostei, viu? Esse cantinho aqui já vai ser meu cantinho de oração. Eu tava procurando um cantinho de oração aqui na casa, sabe? Desde que eu mudei. E eu gosto de ter um canto de oração onde 5 horas da manhã eu vou ficar bem tranquila, bem em paz. Assim, sem ter o problema de acordar ninguém, né? Porque eu fico conversando com Jesus e às vezes a gente acorda as pessoas, né? Porque a gente ri, a gente chora, a gente rola, a gente fica aqui. E esse cantinho aqui é o meu espaço aqui, ó. Ó, coisa maravilhosa. Aqui é a piscina da minha casa. Aqui é todo fechado de vidro. E pronto. Tô no play agora, Jesus. Muito bom. Aqui vai ser meu cantinho. Até porque essa piscina aqui vocês já estão conhecendo, né? Mas aqui vai ser meu cantinho de oração e da maioria das lives do despertar. Então, vai pegando aí a sua Bíblia pra gente fazer a nossa leitura de hoje, a nossa reflexão de hoje. E nosso despertar, né? Esse movimento despertar surgiu com uma passagem bíblica que fala de renovação de mentalidade. E não tem como você viver tudo aquilo que Deus tem para você se você não se dispõe a renovar a sua mente para que você possa todos os dias ativar a sua identidade, para que todos os dias você caminhe alinhado com aquilo que Ele te entrega. Fabiana Pires está por aqui. Ei, Fabiana, vai conseguir entrar na nossa live hoje? Ou vai se preparar aí para 7h30? 7h30 a Fabiana vai entregar mentoria para o Meta 23, pessoal do Meta 23, que está caminhando ainda com a gente. E daqui um pouco às 7 eu tenho mentoria. 7 horas eu tenho mentoria do plano. Quem aí está no plano?
Quem aí tá no plano comigo? Peraí. Muita gente do plano aqui já tá despertando no 12. Deixa eu chamar a Fábio aqui, que ela já tá pronta. Então eu ia deixar ela só para depois, mas então a gente... Vamos aproveitar, né? Ver se ela consegue conectar. Muito bom. Bom dia. Ei, Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, amiga? Tudo bem, graças a Deus. Estamos no 12 por aqui. Bom dia, gente. Muito bom. Amiga. Eu falei assim, vou deixar ela para ficar só no horário das 7h30, né? A bichinha tá acordando ainda. Já tá aí pronta. Tô pronta, a aula já tá pronta, nasci pronta. Pronto, muito bom. Bom, amiga, então hoje nós estamos lendo aqui Lucas 8 e é uma das passagens que eu mais amo, né? Porque fala da semente, da semeadora e do solo. Essa passagem aqui a gente explana muito bem no SSS e, na verdade, o SSS ele é baseado nessa parábola da semeadura, né? Da semente, do semeador e do solo. Por isso que a gente fala SSS, sucesso sem estresse. Mas por trás disso a gente fala de semente, semeador e solo. Então, fiquei muito feliz quando eu peguei aqui a palavra agora de manhã para a gente poder ler e estava aqui essa passagem, né? Eu não fico olhando de um dia para o outro, eu venho às 5 da manhã para cá para poder interiorizar, ler, refletir, ver o que Deus quer falar e é muito bom. Então vamos lá. E aconteceu que depois disso ele foi todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, do qual saíram 7 demônios, Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, Susana e muitas outras que serviam o ministério com seus bens. E tendo se juntado a uma grande multidão e vindo até ele todas as cidades, ele falou por uma parábola. E para mim essa parábola, ela define, né, Fábio? Ela define todas as outras, porque ela é a parábola que te dá uma explicação e uma clareza sobre todas as outras e o porquê das parábolas. Então ele fala o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Enquanto ele lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho. E foi pisada, e as aves do céu a devoraram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-a. E a outra caiu em terra boa, e crescendo produziu fruto a 100 por um. Dizendo ele essas coisas que clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos, eles começaram a se perguntar: o que poderia ser essa palavra? O que Jesus está querendo dizer com isso? Então eles não conseguiam entender o que estava sendo falado através de parábolas. E Jesus trouxe uma explicação que traz muita clareza até hoje. Ele fala o seguinte: a vós é dado conhecer a mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar e ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Aí vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por um tempo e no tempo da tentação ou da confusão se dispersam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo adiante são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. Mas a da boa terra
Estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração, sincero e bom, aguardam e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem acende uma candeia e cobre com um vaso, ou põe debaixo da sua cama, mas a coloca em um castiçal para que traga luz. Porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não será tornada e conhecida à luz. Vede, pois como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tomado. Uou! Que passagem é essa para a gente começar o dia de hoje, hein? Primeira pergunta que eu quero te fazer é: em qual desses 4 grupos você está? Como é que anda o teu solo, né? Semente, semeador e solo. Percebe que não se trata da semente nem do semeador, se trata do solo. Se trata de como você recebe. Deus, ele sempre vai mandar, ele sempre vai lançar a semente, mas como você tem recebido essa semente. Então, como que está o teu solo? Primeiro solo, olha aí, ele fala de forma muito clara. O primeiro solo estava ali, ó, a semente caiu na beira do caminho. O primeiro grupo de pessoas, a semente caiu na beira do caminho, veio o passarinho e levou embora. O segundo grupo caiu sobre pedra, ou seja, tinha tanta pedra naquele solo que mesmo tendo brotado aquela planta, aquela semente, não tinha muita humildade, as pedras sufocaram. Agora, o outro grupo era um grupo que estava cheio de espinho no seu solo, ou seja, a planta até cresceu um pouquinho, a semente até cresceu um pouquinho, mas rapidamente os espinhos sufocaram. E a outra caiu em terra boa, ou seja, num solo bom. A mensagem, a palavra, a semente caiu num solo bom. E quando cai no solo bom, o que acontece? Sai fruto 100 por 1. E aí, e depois ele vem explicando. Fábio, que passagem é essa, hein? Eu sou apaixonada por essa parábola. Eu também. Incrível que essa parábola foi o primeiro texto que eu estudei na Bíblia, na vida, assim. Eu me lembro que meu pai me levou na igreja católica e tinha uma aulinha de tipo catecismo, né? E essa foi a primeira vez que eu ouvi alguma coisa da Bíblia. Foi esse texto. E aquilo ficou muito focado no meu coração. Já era até um propósito de Deus sobre mim, para eu abrir meu coração para conseguir ter entendimento. Tudo aqui está voltado à percepção e entendimento, né, Grace? Olha que. E eu lembro no dia, Grace, que é uma forma bem ilustrativa para a gente poder conseguir conectar com essa palavra nessa manhã, é que eu fiquei pensando que tudo era como eu ia entender a palavra. Como você vai entender, né? Você falou, o que está recebendo e como está o nosso coração, nosso solo, nossa vida, para a gente entender o que Deus está falando. Eu gosto muito de falar sobre essa coisa da instrução. Às vezes, quando eu me reúno com a minha família, meus familiares comentam: Nossa, você e seus irmãos são bem diferentes. Mas a instrução, por exemplo, bíblica, da minha avó, quando sentava para estudar a Bíblia com a gente, era a mesma. Às vezes a gente está no mesmo ambiente, no mesmo lugar, mas a gente não entende da mesma forma as coisas que estão sendo aplicadas. Porque não é quem está ensinando, é a disposição de quem está aprendendo, é o coração de quem está recebendo. Então, o solo aqui representa com a pedra, com as árvores, né? As aves que vão de rapina que vão pegar ali a semente, vão levar para outro lugar, né? Vão extrair, vão tirar aquela palavra dali. São as opiniões alheias, as pessoas que vão falar coisa que vai fazer você não acreditar na palavra. E a pedra, é tanta dureza de coração, tanta mágoa, tanta coisa que a gente sufoca a mensagem, né? Então, Jesus, a parábola que está sendo muito clara a respeito de como nós estamos aptos a receber, né? A gente, em alguns momentos, Grace, eu dou muito aconselhamento durante o meu dia, por exemplo. Eu falo muitas pessoas me ligam e eu falando com uma pessoa e a pessoa não quer receber o que a gente está falando. Mas eu tô entregando algo tão poderoso que eu sinto um mal-estar na pessoa não querer estar recebendo o que
que eu estou falando porque ela não está apta a receber. Ela decidiu entulhar o coração dela ao julgamento, a uma mágoa, a um orgulho. Então, o que a gente precisa entender nessa manhã é que Deus sempre vai lançar sementes para nos fazer prosperar diante da sua palavra. Ele sempre vai usar pessoas e nos dar instruções. Às vezes a gente está aguardando Deus falar com a gente através de uma profecia ou de alguém abrir a Bíblia, Grace, e dizer para você, olha, Deus está dizendo algo para você. Mas eu já aprendi coisas incríveis com pessoas que estavam em lugares improváveis de ser ensinado alguma coisa. Eu já aprendi coisas importantíssimas, mas isso tudo está na disposição de quando eu estou ligada a aprender com qualquer situação, sabendo-se que Deus faz e fala de qualquer maneira, de todas as formas que Ele puder falar. É verdade. Instruções, Grace, de Deus muito fortes assim e muito poderosas dentro de cenários em que eu não tinha absolutamente nenhuma convicção e nenhuma prova física de que aquilo ali podia ser Deus. Me lembro um dia, Grace, eu estava assim muito mal, eu já tinha quebrado financeiramente, eu estava indo numa igreja fazer uma medição ali para tentar trazer mais algum trabalho para gente. E eu fui no caminho mal com o Alex dentro do carro, parei no estacionamento e angustiada, eu falava, Deus, fala comigo alguma coisa, eu tô chegando numa igreja. Olha isso, Grace. Se tiver um pastor aqui dentro dessa igreja, fala comigo. Usa alguma coisa, alguma irmã, que alguém que abra a Bíblia, que fale a palavra. E sabe o que aconteceu, Grace? Olha que louco. Eu fui na igreja, né? A liderança da igreja distraída, ele estava preocupado com aquela obra física, ele estava preocupado se eu ia melhorar o templo, se eu ia melhorar a estrutura da igreja, todo mundo preocupado com isso. Estava ali eu, um ser humano, precisando de uma palavra. Mas olha só o que acontece desse. Vou eu pro carro para ir embora. E aí tinha um carro parado assim, meio que atravessado para impedir um pouco a nossa manobra. O Alex aguardando para chegar a pessoa para tirar o carro. E veio, Grace, um bêbado, mendigo, e bate no vidro do meu carro. E eu com medo dele me roubar, com medo dele... vai me pedir dinheiro para tomar cachaça. Eu não abaixei o vidro todo. Eu só deixei uma brechinha para eu tentar entender o que ele estava querendo. Mesmo assim, Grace, vou abrir meu coração aqui nessa manhã. Eu só fiz isso porque eu estava na frente da igreja. Poxa, vamos pensar o quê, né, pastora? Ela não tá... A irmã Fabiana não vai ouvir o cara, né? Sei lá, alguém olhando para mim. Eu não pensei no cara, eu pensei na minha reputação. Eu tinha feito uma oração de mais de 30 minutos vindo do carro pedindo a Deus falar comigo. Aí sabe que o bêbado, o cara, né, o morador de rua que estava embriagado, um pouco embriagado, disse para mim, falou, moça, eu sei que eu não estou apto para dizer para a senhora que eu vou dizer. Porque eu bebi um pouquinho nesse dia. Mas eu quero dizer para a senhora que vai passar. Vai passar. Eu me emocionei. Vai passar. Porque a história é muito amada de Deus. É só um processo. Aí eu abaixei o vidro, me rendi. A Bíblia diz em alguns textos finais, quando está sendo entregue uma mensagem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não basta eu ter um ouvido, eu preciso ter um coração para ouvir Deus, para entender Deus. Eu creio que essa mensagem foi nos dada nessa manhã como uma revelação de Deus para trazer entendimento para você que está aguardando voz de Deus de forma mirabolante. E está aguardando Deus falar com você de uma forma que você imagina. Porque nós somos criativos demais. A gente cria maneiras de que a gente quer que Deus fale do jeito que nós queremos que Ele faça. Porque às vezes, Grace, até numa conversa que eu tenho relacional com você, eu posso estar criando expectativa do jeito que eu quero que você fale comigo.
E quando eu me relaciono com você, que é uma imagem e semelhança de Deus, eu tô me relacionando com o totter de Deus. Você é um chaveirinho de Deus, né, Grace? Você é uma imagem, uma semelhança de Deus. Ela está demonstrando o meu tipo de sentimento e comportamento diante do próprio Deus. O fato de eu não estar ali apta a entender, Deus pode te usar a boca de um mendigo, de uma pessoa alcoolizada, de qualquer pessoa para falar comigo, tinha um resquício no meu coração de religiosidade. Eu já vivi coisas incríveis nessa questão. Por ser moradora de comunidade uma vida inteira, mas eu já vi moradores de comunidade fazer uma oração para tirar ali, para auxiliar uma pessoa numa libertação espiritual na porta do botequim. O cara sem camisa, pegou o cigarro dele, botou em cima do balcão e foi lá e fez uma oração pela mulher. Pô, Fabiana, que louco, eu não acredito nisso não, cara. Eu tô te contando, porque eu tava lá. Como é que tá seu coração? Pergunta da manhã. Como é que tá esse solo? Como tá o seu sentimento, a forma de entendimento, de recepção de coisas que vêm de Deus? Lembrando que como nós somos imagens e semelhanças de Deus, como eu disse, todos nós somos pequenos totters, né? Amostras vivas de Deus andando na Terra. A maneira com que eu me disponho a ouvir você, a compreender você, a amar você exatamente como está meu coração para receber, entender e extrair, né? Absorver alguma coisa da parte de Deus. Aqui está bem escrito, ó, este significa a palavra da semente. Olha só, ele está dizendo no verso 11. Vou explicar para vocês o que é isso. Não é o fato de eu não ter semente para dar. É o fato de pessoas não estar em condição de receber. Ok? É o fato de não termos condição de receber. E o que nos impede de receber? Eu quero fazer essa pergunta para você. O que te impede de receber a semente, a mensagem e a palavra? A palavra de Deus, ela tem um poder de transformação absurda na vida de um ser humano. A Grace é testemunha e eu sou testemunha. Mas Deus tem multiforme graça e a multiforme maneira dele agir é justamente testando o nosso coração. Eu fico falando sempre, né, com todo respeito ao meu amado Abba, ele é um fanfarrão, cara, porque ele podia ter usado o pastor, o presbítero, a mulher lá na igreja, mas ele usou lá e eu vou mostrar para você como você tá por dentro. Por quê? Porque naquele momento, Grace, diferente de eu estar no Rio de Janeiro e realmente a gente precisar ter segurança em alguns cenários, eu sei como estava meu coração ao ignorar aquele homem naquela hora. Tipo assim, eu vou usar aqui. Quem vai falar comigo? Eu, Fabiana Pires. É o Pires. Não, não vai. Como é que está o nosso coração para receber aquilo que Deus tem para nos dar? Como estão as questões? Você já tentou ajudar alguém, Grace, que não quis ser ajudada? Ou muitas vezes. Né, Grace? Difícil coisa, né, Grace? O mais triste é quando você enxerga e a pessoa não consegue enxergar, dá vontade de ir lá e arrancar assim a venda dos olhos. Por isso que existe um processo para isso, né, Fábio? Porque a grande verdade é que as pessoas se acostumam com a vida que têm e não conseguem ter dimensão daquilo que Deus está fazendo. E como você falou, quando a gente está com o coração e com a mente focada, inclusive até abrir aqui, Isaías 45, 22 fala o seguinte: olhai para mim e sede salvos. Ou seja, não é só salvo, é salvo na eternidade, mas de quantas coisas você vai ser salvo quando você tiver teus olhos firmados em Deus. Então, como você vai ter um entendimento diferente, vai estar aberto a ouvir, e não só dentro de um ambiente propício para aquilo, mas o tempo todo. Então, estar caminhando com Jesus, estar o tempo todo com o Espírito Santo, não é simplesmente em um dia na semana você parar para escutar aquilo que Deus quer falar através de uma igreja, através de um encontro de louvor. Não, você vai escutar Deus o tempo todo nas palavras, através
Tem coisa que vai soar no teu ouvido, que você vai sentir que é, mas tudo depende de como está a preparação do teu solo. Porque se o seu solo, ele está todo cheio de espinho, todo cheio de pedra, a semente ela não vai ser validada. O inimigo vai pegar e vai levar embora, vai colocar confusão e você não vai acreditar. E aí você vai continuar pedindo mais uma resposta, mais uma resposta, mais uma resposta, mais uma confirmação, e você não está apegado naquela palavra que lhe foi entregue. Então, é mais importante do que receber a semente é olhar para dentro do seu coração. E isso Deus não vai fazer. Deus não vai colocar a semente no seu coração e fazer germinar a força. Deus não vai te entregar algo e fazer germinar a força na tua vida. Por quê? Porque Ele sabe que existe um tempo e uma preparação para isso, a preparação desse solo. Mas essa preparação e esse cultivar é você que tem que fazer. É você que tem que parar todos os dias para olhar para dentro de você e entender, poxa, eu preciso resolver isso, eu preciso tirar isso daqui, porque isso aqui está sendo uma pedra que está impedindo as minhas sementes de brotar. Mas a maioria das pessoas passa uma vida inteira num looping de repetição, onde elas não percebem que estão repetindo um padrão. As pessoas repetem um padrão dos seus pais, às vezes em casais, o marido está repetindo o padrão dos pais, a esposa está repetindo o padrão dos pais e não percebem, porque não conseguem enxergar a semente que Deus tem lançado sobre a vida de cada um. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, olhar para mim e serei salvo, será que estamos olhando de verdade para Jesus ou estamos olhando para as circunstâncias que acontecem ao nosso redor o tempo todo? Será que a gente está olhando o tempo inteiro para as distrações, para as oportunidades que vem disfarçada aí, né? Para poder tirar o teu foco daquilo que era, aquilo que tem que ser, aquilo que você precisa fazer, que você precisa seguir. Então, essa passagem do semeador, ela traz para mim muitos ensinamentos. Cada vez que eu leio, minha cabeça parece que cresce assim a quantidade de informação que tem aqui. O cuidado que Deus tem para falar com seus filhos, Fábio. Ou seja, o cuidado que Ele tem para falar com quem está atento. Porque quem não está atento vai perder aquilo que Ele está falando. Ou seja, nesse dia, por mais que o teu coração desmereceu aquele cara que bateu no vidro do seu carro, mas você parou para escutar. Quantas pessoas nem abririam um pouquinho assim? Você estava atenta ao movimento que estava acontecendo, que é o que acontece quando a gente está em um ambiente, quando eu estou com você em algum lugar, alguém fala uma coisa, uma olha para outra, a gente sabe que aquilo é boca de Deus muitas vezes. A gente entende de outra forma, a gente consegue escutar, a gente está atento aos sinais. Eu lembro quando eu estava passando por algumas coisas, eu e o Rian estava passeando, e no meio do passeio o Rian pegou meu rosto assim, puxou e falou, não se distraia. E eu sabia que aquilo não era algo sobre o passeio. Eu senti naquele momento, através do meu filho, uma orientação, não se distraia, não se distraia. Então, todas as vezes que você se permite distração no teu caminho, você está deixando as suas sementes expostas e qualquer um vai vir e vai pegar e vai levar embora. Então, essas distrações, essas confusões que muitas vezes você se coloca. Essa semana ainda falei sobre isso com uma pessoa. Para de achar que tudo é Deus falando, tudo é Deus tirando, tudo é Deus dando, tudo é o inimigo colocando. Não! A maioria das vezes você faz escolhas erradas. Porque Deus quer que eu aprenda. Para com isso. A maioria das vezes você se colocou em escolha errada e você só está pagando o preço daquilo que você semeou, da sua escolha, daquilo que você escolheu vivenciar. Então, durante muitas vezes na sua vida, você está passando por situações que não é que Deus está querendo te ensinar, você escolheu aprender isso por conta das suas escolhas. Então, todas as vezes que você faz uma escolha sobre algo, sobre caminhar com alguém, sobre algum processo na sua vida, sobre fazer algo, você está escolhendo aquilo e vai ter a recompensa ou não sobre aquilo que você está escolhendo fazer. Então, a lei da semeadura, ela não falha, ela não tem erro, ela sempre vai ter uma colheita daquilo que você está semeando. Então, e é muito engraçado, né, Fábio, que quando a gente olha para isso, é muito importante a gente ter essa clareza sempre, né? Por que Jesus usa esse contexto da agricultura, da semeadura? Porque naquela época era o que eles estavam vivendo. Então, ele tinha que se fazer entender através de uma mensagem que as pessoas que estavam ali iam entender. Então, ele usa o contexto da agricultura, ele usa
as palavras que aquele povo daquele tempo iriam compreender de forma incrível, né? Eu amo Deus e a sua pedagogia, né, Grace? A pedagogia de Deus é incrível. Essa parábola do semeador, toda coisa do entendimento, e também tem a intencionalidade de Deus, né? Quando Deus está trazendo aqui essa questão das interpretações, da forma com que é recebida. E a gente entende que Jesus foi uma semente de Deus plantada. E acreditem, pessoas rejeitaram Jesus, como ainda nos dias de hoje, né? Porque ele foi uma semente plantada na terra, né? Ele foi uma semente que trouxe para nós, que veio trazer transformação, mas há aqueles que rejeitaram e há aqueles que tentaram matar a semente. Mas essa semente viveu. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês aí. Como que uma semente, ela se torna uma árvore? Ou um fruto? Ela morre e brota, né? E eu tenho muito claro quando a gente fala assim da morte de Jesus, né, da ressurreição, que Jesus é essa semente. Você falou agora que me lembrou isso. Jesus, ele morreu, ele virou essa semente e saiu nós, as sementinhas. As sementinhas. Nós somos frutos dessa árvore toda da vida que Deus entregou em algum momento através do seu Filho. Então, Jesus morreu, entregou sua vida por nós na cruz. Essa semente, ela foi germinada e aqui estamos nós hoje, imagem e semelhança. É um processo, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa aceitar que nós somos sementes de Jesus aqui nessa terra. Exatamente, Grace. É como nós vivemos e recebemos a mensagem, a palavra, a voz. Eu costumo dizer que se você quer conhecer qualquer pessoa, você precisa conversar com a pessoa, né? E assim é com Deus. Faça perguntas para Deus, mas tem que parar para prestar atenção na resposta. Tem que fazer pergunta e ter ali a paciência de prestar atenção de como a resposta vai vir, porque responder ele vai. Então ele vai responder. Só que nós estamos o tempo todo distraídos com as coisas da vida. E como diz o texto, com o coração cheio de pedras, entulhado. Que ali é o momento, a hora que a mensagem, que a semente, que a palavra vem, a gente vai entulhar ela com o quê? Com ocupações, com distrações, com pessoas que vêm como essa árvore de rapina, pega a semente e leva embora. Porque faz a gente deixar de acreditar naquilo que a gente precisava acreditar. Rouba a nossa fé. Quando diz assim, olha, que você vai viver isso? Você vai. É isso que você está acreditando? Não. Isso não vai acontecer. Não tem como, é impossível. Essas pessoas vão roubando a palavra que Deus te deu, de certeza de que vai acontecer. Então, nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, alinhado a essa palavra da semente, né, do semeador, do solo, ela está condizendo como essa receptividade de vivenciar essa experiência, de gerar um fruto através da palavra, de permissão de que essa semente faça gemir dentro de nós, cresça e se envolva dentro de nós, que é a mensagem, que é a palavra de Deus. E daí, Grace, a gente vai desfrutar de frutos que nós estamos gerando na vida, no reino, desde que da maneira que nós estivermos dispostos a receber. Como nós estamos dispostos a recepcionar, que nós vamos desfrutar do resultado. Eu gosto de uma frase que eu não lembro se tem algum autor que diz que Deus é tão bom, Ele nos dá a oportunidade de semear o que nós quisermos. Mas Ele é tão justo que Ele vai fazer a gente colher tudo que a gente plantou. Então, Ele é bom demais. A gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode semear o que nós quisermos. Mas Ele também é justo a nos fazer colher o que nós plantamos. Então, essa outra vertente dessa passagem é essa. Não tem condição, eu nunca vou colher laranja se eu me disponibilizei a plantar banana. Então é isso. É como ele plantou algo no nosso coração e está aguardando o resultado daquilo que ele colocou, né? Ninguém planta sem expectativa. Não existe
existe essa coisa de eu plantei e se der, deu. Não, a gente tem expectativa de colher e de recepcionar aquilo que nós colocamos, o tempo da palavra, da entrega. Então é isso. É sobre um Deus que fala, que coloca coisas em nós, que coloca a sua mensagem no nosso coração e de acordo com aquilo que se recebe, a gente faz ela acontecer. Eu já pude entregar passagens e palavras e mensagens para gente de todo tipo. Às vezes a gente está entregando um auditório com 500 pessoas, mas a gente sabe que as pessoas não entendem da mesma forma. As pessoas não vivenciam a experiência da palavra da mesma maneira. Porque não está na palavra. Está aqui no coração receptor. Está no coração receptor. A minha forma de viver aquilo que eu estou falando, né? Eu já vi, por exemplo, você entregando conteúdos incríveis. É muito raro acontecer isso, mas a gente já teve a experiência amarga de alguém olhar e não gostar. Vamos dizer assim, né? A gente lá ali, a pessoa... É porque ela não está entendendo o que está sendo entregue. Ela não está conseguindo entender, porque não está em você que está falando. Eu aprendi, Grace, por isso que eu não paro de pregar o evangelho. Por isso que eu não paro. Não me preocupo com o que eu estou falando, com a mensagem que eu estou entregando, porque eu sei que não tem nada a ver comigo. Eu estou com um saco de semente para semear, que é a palavra. Mas quem está capaz de ouvir da forma que eu estou trazendo não está alinhado comigo. Não é eu. Não sou eu a responsável. É verdade. A Grace é dos resultados, né? Daquilo que você entrega, da mensagem. Quantas pessoas ali no SSS, eu já fiquei muito chocada com alguns testemunhos no SSS, Grace, de gente que ela foi movida, tocada numa hora que, assim, que eu não fui. E que não foi tão impactante para mim. Mas o coração dela estava apto a pegar aquele detalhe, palavra simples, mas tão objetiva, aquela instrução tão parecida, tão pequena, mas tão precisa, tão importante, né? E ela vivenciar a experiência de trazer aquilo como uma semente de liberdade para ela, uma semente de transformação para ela. E quando a gente vai para esse lugar de receber o tempo inteiro, e posso absorver coisas incríveis. Quando eu faço uma pergunta para Deus e aguardo a sua resposta, eu também estou com o coração liberando ele. Eu estou regando meu coração para germinar a mensagem, para trazer. E ele pode ser algo muito explosivo, porque o reino de Deus e as suas sementes são surpreendentes o tempo inteiro. Tempo inteiro. Essa última frase aqui, né, Grace, para a gente enterrar dentro do nosso horário. A quem tiver mais, lhe será dado. Quem tiver até o que pensa, será. Olha, que forte essa frase, né? Eu gosto muito de uma frase do padre Antônio Vieira. Ele fala assim, Grace, quero que me convém, pede que quer e pede que tem. Quem quer mais do que lhe convém, pede que quer e pede que tem. E parece nas entrelinhas aqui que ele está dizendo que tem coisa que não me convém. Tem coisa que não é para mim. Mas ele está dizendo aqui justamente dessa coisa de receber, entendeu? Da conveniência, olha isso. O que é conveniente para mim receber, né? O que é conveniente dentro do contexto da recepção daquilo que Deus está tratando no meu coração? Então, às vezes eu posso perder o que eu queria e o que eu tenho. Então, isso se aplica a tantas questões. E ele está dizendo o seguinte, olha, quem lhe for dado, né? A quem tiver mais, olha, por que vai dar mais para quem já tem mais? Né, Grace? Por que, Grace? Olha que quando eu entendi que a terra é boa, o que eu faço com ela, Grace? Eu invisto. Vou dar mais. Né? Se a terra for boa, vai receber mais semente. Mas se a terra for ruim, até o que eu dei, eu tiro.
Ah. Pegou? A chave aí. Se a terra for boa, eu vou dar mais. Se a terra for ruim, até o que foi dado vai ser tirado. Porque eu não trabalho com desperdício. Não há desperdício no reino. Ah, mas por que a Grace tem tanto? Por que Deus dá tanto para ela? Por que essa mulher prospera? Por que essa mulher vive essa experiência de ter tantas questões, tantas coisas? Porque ela tem a terra boa para receber. E ele está dizendo assim, olha, quando a terra é boa, a quem tiver mais vai ser dado mais. Porque Grace, você investiria em uma terra que não vai te dar retorno? Se você tiver certeza que o que você vai plantar ali é desperdício, você planta? Deus não vai, não vai. Não vai desperdiçar semente em pessoas, em cenários que vão matar a semente. Não vai dar retorno, que não vai ter. Esse é onde está o nosso papel, Grace. Preparar para receber a semente. Talvez você não está recebendo a semente porque você não está pronto. Olha só, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve uma carta e fala assim, ó, ele diz assim, ó, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, terá o fruto da sua sementeira multiplicado. Está agradecendo uma oferta. Ele está dizendo, ó, a semente que semeia. Se você me der, eu também vou semear. E pão para comer, o que alimenta a fome de alguém que está fazendo o reino de Deus ser movimentado. Aquele que dá semente, pão para comer, terá o fruto da sua sementeira multiplicada. Ele não está falando que a semente vai ser multiplicada, não. Ele está falando que o fruto da sementeira vai ser multiplicado. Todo resultado de quem dá alguma coisa para quem semeia será multiplicado. Não. Tipo, quando você semeia na minha vida e eu semeio na sua. Porque nós somos o quê? Multiplicadores do reino. O Paulo está aqui na live, ele me deu um tênis de aniversário para eu correr, para caminhar. Eu mandei uma mensagem para ele. Formoso aos pés daqueles que levam o evangelho. Eu disse, esse tênis tem um significado para mim espiritual. Porque quem cuida dos meus pés também cuida da minha caminhada. E quem cuida da minha caminhada está investindo nos passos que eu ando dando por aí. Oh, que lindo. Então é isso, Grace. É o investir em alguém que está dando frutos no reino. É por isso que quando eu estou com você, eu quero te chamar. Porque eu estou semeando numa sementeira frutífera. E quando eu mimo a Grace, eu também sou mimada, quando eu dou, eu cuido com muito carinho, quando eu quero servir ela com a melhor da minha vida, eu estou dizendo o seguinte, eu vou dar mais semente porque ela semeia. O fruto da minha sementeira vai ficar. Eu não sou boba. Grace, para terminar minha frase, sempre que você encontrar uma terra boa, planta. Sabe o que significa isso? Encontrar gente apta para receber, planta. Porque a Bíblia diz que vai ter retorno. Escreve aí, vai ter retorno. Se você entendeu essa mensagem, diz assim, eu vou plantar, vai ter retorno. É isso aí. Todas as vezes que a gente encontrar alguém capaz de entender e de receber, eu vou investir. Eu vou investir meu tempo, eu vou investir minha vida, eu vou lançar palavra, eu vou entregar alguma coisa. Porque eu tenho certeza que vai ter retorno. Jesus começou a caminhar no meio da multidão em busca de terras férteis para lançar a sua palavra. Ele foi escolhendo os 12 discípulos. Porque algumas pessoas, eu não escolhia Pedro. Deus não escolheu um comportamento de Pedro, Deus escolheu um coração de Pedro. Porque Pedro era só uma caixa de comportamento.
sobre isso, Grace. É sobre Se você isso. receber, você vai poder multiplicar. É isso aí. Bora, bora, que agora tem mentoria para o pessoal do plano. Daqui um pouquinho tem do Meta 23 também, a Fábio vai estar entregando hoje. Então, espero que você tenha aí anotado todos esses downloads diretos do céu e quantas coisas incríveis Deus falou hoje. Espero que você tenha anotado tudo. E nós estamos por aqui em contagem regressiva para o SSS. Daqui uns dias estaremos juntos, dia 2, 3 e 4, em Alphaville, no método SSS. Eu espero que você tome a sua decisão de estar lá com a gente, porque vai ser 3 dias de explosão de mentalidade, vai ser 3 dias de transformação, de revolução na tua vida, que isso vai impactar suas gerações. Então toma a tua decisão. Se você ainda não está inscrito no SSS, ainda tem vaga para dia 2, 3 e 4 de fevereiro. Não se sabote, não deixe para depois, porque o ano está começando. Você já começa o ano no 12, já começa o ano focado para fazer o que precisa fazer. Então, se você ainda não está inscrito, aqui tem muita gente que já vai como staff, tem muita gente que já está inscrito, mas se você ainda não está inscrito, não perde esse movimento, não. Não perde esse mover, não, que está muito no 12. E eu tenho certeza que vai impactar muito a sua história, a sua vida e seu ano. Gente, vou correr aqui, porque a gente tem agora a entrega do plano. E daqui um pouquinho a Fábio para o Meta. Beijo. Beijo, gente.